Uma cidade dominada por drogas, assassinatos em série, corrupção, mafiosos e agora ameaçada por seres com poderes sobrenaturais. Lendas sobre uma terra de mágica e fantasia. Uma população sedenta por combates ultraviolentos, replicando a filosofia do pão e circo transmitida em rede nacional. Um lutador talentoso, mulherengo e sem ambições, mas que por algum motivo não consegue ficar longe de problemas. E certamente é o herói mais improvável que você já conheceu. Hoje vocês saberão tudo sobre a animação adulta francesa Les Mis. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Brainstormeando. Meu nome é Everton e hoje nós vamos falar sobre a série francesa Les Mis, que engloba quadrinhos, animação e videogame. A série surgiu primeiramente nos quadrinhos criados por Bastien Vives, Balak e Michael Sanlaville. Mas o processo de se espalhar para outras mídias foi meio que simultâneo à publicação dos quadrinhos, se tornando em algo muito maior. Esta é uma série de 3 vídeos e no episódio de hoje vocês saberão tudo sobre a animação e onde ela se encaixa neste universo, sendo ela, na minha opinião, a melhor maneira de entrar no mundo de Les Mis. Achei melhor começar pela animação, pois muitas coisas são explicadas por lá, o que facilita muito para a leitura dos quadrinhos. Como eu disse anteriormente, os quadrinhos começaram a ser publicados em 2013, mas só terminaram de ser publicados em 2019, totalizando 12 volumes. Já a série saiu em 2016 e possui 26 episódios. Cada episódio possui cerca de 10 minutos. 10 minutos parece ser pouco tempo, mas a série não desperdiça um segundo sequer. É intensa do começo ao fim. A animação se passa 10 anos antes dos acontecimentos dos quadrinhos, então nada melhor do que começar por ela. Para entender melhor a história de Les Mis é importante saber que ela é uma espécie de quebra-cabeça. Sendo assim, existem pedaços da história que estão distribuídos em mídias diferentes, um pouco nos quadrinhos, um pouco na animação, um pouco no jogo, mas todos se encaixam de maneira a engrandecer o plot principal. Primeiramente eu quero deixar claro que é uma animação adulta, mas não se trata de hentai ou pornografia. Existe violência e sexo, mas não são o foco da história, e não é nada que já não tenha sido visto em filmes do Tarantino. Animações adultas são uma coisa difícil de se produzir. Ainda mais no ocidente, visto que animações geralmente são vinculadas ao público infantil e infanto-juvenil. É muito difícil quebrar esse estereótipo. É difícil até conseguir investimento para obras desta natureza, tanto que a animação só se fez possível através do financiamento coletivo. A produção passou por alguns problemas econômicos, desistências no meio do caminho e tudo mais, mas mesmo assim, é genial ver como eles conseguiram contornar todos os problemas com muita criatividade. A animação tem em sua equipe o diretor e animador francês Jérémy Perron, conhecido por seus trabalhos no videoclipe Fantasy do artista francês Die e Truckers Delight do também francês Flares. Temos também Baptiste Galbert, que é o responsável pelos designs dos personagens da animação. O traço e o estilo de Galbert são bem característicos e podem ser reconhecidos em outros trabalhos como na animação de 2018 Crisis Young. Galbert busca proporções e expressões faciais mais realistas e não tão estilizadas como no trabalho de Vives nos quadrinhos de Les Mis. O design de Les Mis em cada mídia é bem icônico. O design de alguns personagens é baseado em algumas celebridades, tanto nos quadrinhos quanto na animação, como por exemplo a treinadora de artes marciais Chris Bennett, que é claramente inspirada em Grace Jones, modelo e cantora que teve bastante destaque nos anos 70 e 80. Mesmo Katsuhiro Otomo, o criador de Akira, gostou do que viu na animação. Agora eu vou deixar o meu amigo Howard Mackenzie. Guarda,
Howard Mackenzie. Ok. Howard Mackenzie, dar uma prévia da história. N'avez-vous jamais pressenti que d'autres mondes existent? Et que parmi tous ces mondes, celui dans lequel vous êtes coincé n'est qu'une impasse sordide? Et si derrière ce qu'on appelle la réalité se cachait un passage? Seriez-vous prêt à passer de l'autre côté pour boire le nectar de la vérité et brûler vos yeux au spectacle de la trame même de l'univers? Nos bibliothèques regorgent de ces histoires de mondes de légende. Leurs livres poussiéreux forment le labyrinthe qui garde la seule d'entre elles qui soit vraie, la légende de la vallée des rois. Paxtown é uma capital sob influência de drogas e corrupção, destruída por desigualdade e envenenada pela máfia. Aqui, o perigo reside em cada esquina. Nesta metrópole depravada, Richard Aldaná cresceu e se adaptou a tudo isso, mas sem sonhos e ambições. Em suas horas vagas, ele luta boxe. Embora ele seja muito bom nisso, parece não ter nenhum apego ao glamour que as vitórias trazem. Mesmo que as lutas ultraviolentas do torneio FFFC sejam o evento mais importante de Paxtown. Mas isso foi antes de tudo desmoronar. Antes de seu amigo Dave, o dono do clube de boxe, ser assassinado. Do dia pra noite, Aldaná se torna protetor de Siri, a filha adotiva secreta de seu amigo. Os autores do assassinato estão atrás dela. Eles se denominam a Ordem do Leão, uma organização secreta que mais se parece com uma seita religiosa, muito mais perigosa do que os policiais e mafiosos que costumam causar problemas em Paxtown. A Ordem do Leão acredita que Siri é a chave para um outro mundo. Vasculhando no passado de Dave, Richard tenta desvendar o que desencadeou tudo isso. Ele e Siri são jogados dentro de uma jornada, e menções a um tal Vale dos Reis, uma terra mitológica de magia e fantasia, não param de aparecer. Eis que demônios com poderes sobrenaturais começam a criar problemas em Paxtown. Mas quem são eles? Embora nos quadrinhos os Huatlê sejam apenas citados, na animação eles têm um papel de extrema importância. Eles são criaturas que já tiveram uma forma humana e no passado foram antigos vassalos de Vevrier, rei do Vale dos Reis. Depois da morte do rei, um de seus vassalos mais sedentos por poder, Hagan o Vidente, que já estava de olho no trono, logo questionou a legitimidade de Theodore como o próximo a ocupar o lugar do rei. Isso fez com que todos os outros vassalos começassem a exigir a sua parte do trono. Esse escândalo acabou dando início a uma guerra feudal. E assim, os Huatlê acabaram sendo derrotados, um a um, por Theodore com a ajuda dos cavaleiros da Guarda Real. Esses 5 cavaleiros desceram dos céus dotados de poderes extraordinários. Auclair, Cavaleiro dos Raios. Farro, Cavaleiro da Lareira. Atika, Cavaleiro do Carvalho. Massot, Cavaleiro do Vento. E Dao, Cavaleiro do Gelo. Os Huatlê foram todos destituídos de seus corpos, condenados a vagar em uma espécie de limbo. A ação de Theodore foi tão bem sucedida a ponto dos Huatlê serem apagados não só do mundo, mas apenas lhes foi permitido existirem em mitos. Hagan o Vidente jurou que retornaria àquele mundo para ter a sua vingança. Mas como eles retornariam depois de serem banidos? Em nosso mundo, algo dizia Howard Mackenzie que todas aquelas lendas contidas no livro com a imagem de um leão na capa, na verdade eram reais. Howard sempre acreditou, mesmo que ninguém mais acreditasse. Ele sabia que precisava do Huatlê Gobnil, pois só ele seria capaz de forjar a taça real.
que mostraria a localização da passagem para o Vale dos Reis, mas tudo deu errado. Numa espécie de ritual feito por Howard, na esperança de evocar Gobnew, ele acabou entrando em contato com a alma de Hagan, o mesmo que jurara vingança contra o Vale dos Reis. Isso na verdade foi só o plano de Hagan tomando vida. Ele se aproveitou do interesse de Howard e de sua ingenuidade para concretizar o seu plano de voltar ao Vale dos Reis. Todas as almas dos Huatle foram libertadas, e neste mundo eles tiveram a oportunidade de ter um corpo novamente. Assim, eles assumiram os corpos de várias pessoas da cidade de Paxtown. Todos os Huatle possuem poderes sobrenaturais, dos mais variados, que vão de super força, manipulação do tempo, manipulação da sorte, controle de um exército de zumbis, troca de corpos e muitos outros. Aliás, o mais bizarro de todos é o Huatle que pratica voyeurismo. Isso mesmo, ele hipnotiza as pessoas e faz com que elas tenham relações sexuais até que sofram um ataque cardíaco. Enquanto isto ocorre, ele apenas observa. Essas criaturas estão todas interligadas e conseguem reconhecer umas às outras, mesmo estando em outros corpos. Nem todos os Huatle são mostrados na série, mas alguns têm grande destaque. Hagan, o Vidente. Como já vimos anteriormente, ele é o Huatle responsável por transformar o ritual para contatar Gobnew em um ritual para libertar todos os Huatle em Paxtown. Hagan está atrás do paradeiro dos outros Huatle, pois ele sabia que Howard tinha uma lista com o nome das pessoas que foram possuídas pelos demônios. Além de ser muito bom em combate corporal, ele consegue disparar raios pela boca e tem uma língua em forma de cobra que consegue ler pensamentos quando em contato com a cabeça da vítima. Rizer. Ele assumiu o corpo de um amigo de Howard, Charlie Vale, sendo assim o primeiro Huatle a ter contato com Howard depois do ritual que libertou os Huatle. Ele tem poderes de eletricidade e é o líder da Ordem do Leão. Gobnew. Quando os Huatle foram libertados, Gobnew assumiu o corpo do artista plástico Kaiser Stark. Como é sabido, ele é responsável pela confecção da taça real aqui destes lados. Ele é um artista plástico de muito renome em Paxtown. Ele tem o poder da hipnose e deste modo consegue despertar a fascinação de todos por suas obras, mesmo pelas mais grotescas. Seu visual é baseado no artista plástico Andy Warhol com os toques de David Bowie, inclusive no lance dos olhos com cores diferentes. David Bowie interpretou Andy Warhol no filme Basquiat de 1996, o que faz com que a conexão entre os artistas não seja mera coincidência. Ahumeri, o ladrão de corpos. Através do contato físico, ele consegue acesso ao corpo da outra pessoa, inclusive dos órgãos vitais, sendo capaz até de passar os seus ferimentos para o corpo da pessoa, curando a si próprio. Ele assume o corpo do lutador Gemini, para poder disputar a taça no torneio FFFC, pois só um verdadeiro campeão pode tocar a taça e a este será revelado o caminho para o Vale dos Reis. Em sua primeira aparição, seu visual é baseado no ator Zach Galifianakis de Se Beber Não Case. Corran, o Devorador. Ele é o Huatle que habita o corpo de Sirri. Devido à sua habilidade de devorar qualquer coisa, isso também faz com que Sirri tenha um apetite aparentemente insaciável. Depois de ter sido destituído de seu corpo, seu espírito assumiu a forma de um carcaju, animal que também é conhecido pelo nome de Wolverine, que batiza o nosso amigo Logan, dos X-Men. Corran é um dos Huatle mais poderosos e sua verdadeira forma é realmente assustadora. Agora vamos falar sobre os protagonistas. Richard Aldaná. Sim, ele mesmo. Ele definitivamente é o personagem principal da animação. Em sua adolescência, ele foi apadrinhado por Dave Mackenzie, que o salvou de muita confusão. Dave percebeu que Richard tinha um talento nato para o boxe, mas que também lhe faltava disciplina.
Richard é bem atrapalhado, desbocado e desorganizado. Está sempre envolvido com mulheres e não respeita compromissos. Na animação, ele acaba por assumir uma espécie de figura paterna para Sirri, depois do assassinato de Dave. Ele tem muito de Jack Burton, o protagonista do filme de John Carpenter, Os Aventureiros do Bairro Proibido. Dave Mackenzie. Ele é o irmão mais velho de Howard Mackenzie. Embora Dave morra logo no primeiro episódio, o personagem tem grande importância dentro da trama. Ele é um lutador de boxe muito talentoso, mas por conta de alguns problemas familiares, nunca conseguiu se tornar um grande campeão. Dave tem uma academia de boxe em Paxtown. É muito corajoso e tem um grande coração. Sirri é uma adolescente que foi adotada ainda bebê por Dave Mackenzie. Ela parece estar sempre com fome e na série, como todos os adolescentes, está passando por um período muito turbulento. Sirri tem um dos Huatley dentro de seu corpo e não faz ideia de como lidar com isso. Sem contar que este Huatley é o mais forte de todos, conhecido como Kohan, o Devorador. Howard Mackenzie. Ele e seu irmão Dave foram criados em orfanatos e desde criança, Howard tinha obsessão por um livro que falava sobre um tal Vale dos Reis, o qual acreditava existir de verdade. Howard, mesmo depois de adulto, não abandonou essa obsessão, o que gerou muitos dos problemas que ele teve de enfrentar no futuro. O visual de Howard é inspirado no ator britânico David Tennant, de Doctor Who. Duke Diamond. Ele é um lutador profissional. Ao longo da série, ele se torna o parceiro de Richard nas lutas, pois no torneio Phase 5 Funeral Cup, ou FFFC, as lutas são realizadas em duplas. Ele é o melhor amigo de Richard e uma pessoa muito esforçada que leva tudo com bastante seriedade. Tomi Katana. Tomi é uma cantora que está tentando emplacar de alguma maneira no showbiz. Na série é mostrado como certos artistas muitas vezes têm de se vender para conseguirem algo no meio artístico. A equipe responsável pela trilha sonora de Last Man foi essencial para dar mais profundidade à personagem, visto que na série ela começa como uma cantora que apenas interpreta músicas com um apelo mais comercial, num estilo mais para o New Wave Dance, à la Elie Janot. E depois passa a mostrar suas próprias composições, que pendem mais para um lado mais folk. Seu visual é baseado na atriz de filmes adultos Hitomi Tanaka, inclusive o seu nome. Ainda no campo musical, é importante mencionar o talento dos compositores Fred Avril e Philippe Montaillé para a criação da trilha sonora para a série. Tudo foi encaixado harmoniosamente. Fred é mais da orquestra e Philippe pende mais para a música eletrônica, mas na série eles conseguem juntar suas influências com perfeição. Muitos artistas serviram de referência para a composição da trilha, como por exemplo a carreira musical do diretor David Lynch, Pink Floyd, Kraftwerk, o duo Prophet, François Roubaix, David Bowie e até Survivor para adentrar de leve o território da farofa. Em alguns momentos a trilha tem um ar mais cyberpunk, a la Vangelis, que fez a trilha sonora para o filme de Ridley Scott de 1982, Blade Runner. Vamos explicar algumas coisas para que facilite a compreensão da história e das narrativas utilizadas em cada uma das mídias. Como já dizia Ralph Waldo Emerson, não existe conhecimento que não seja poder. Este tipo de narrativa que se espalha por uma ou mais mídias recebe o nome de narrativa transmídia e está dentro do campo da transficcionalidade. De acordo com Richard Sangelet, a transficcionalidade é definida como fenômeno pelo qual pelo menos dois textos do mesmo autor ou não se relacionam em conjunto com a mesma ficção,
seja por retomada de personagens, extensão de trama ou compartilhamento de um universo ficcional. Sendo assim, as obras trabalham com a possibilidade de expansão, seja por meio de narrativas de introdução que mostram histórias que antecedem a história principal, continuações e narrativas de aprofundamento, que dão mais profundidade a algum elemento que foi abordado apenas superficialmente dentro da trama. Este tipo de narrativa não deve ser confundida com a narrativa cross-mídia, que são as adaptações mais comuns que conhecemos, que visam apenas adaptar um material de uma mídia para outra mídia, sem necessariamente adicionar algo ao cânone. Um exemplo disso seria a adaptação de um livro em forma de filme. Deste modo, os criadores de Last Man desejam promover uma experiência única para cada mídia, seja em forma de jogo, animação ou quadrinhos. Segundo Umberto Eco, cada pessoa possui uma enciclopédia pessoal, com suas respectivas normas, valores, crenças e linguagens. Sendo assim, quando a pessoa se depara com uma obra, ela usa sua enciclopédia para decodificar esta obra e desta forma desenvolver um certo grau de compreensão. Como vocês puderam perceber, Last Man é um caldeirão bem fundo, cheio de referências, seja em jogos, filmes, animações, em personalidades, surfando entre gêneros diferentes como ficção científica, aventura, ação, terror, esportes e muito mais. É uma obra francesa que bebe de várias fontes, de todo lugar, não só do que é produzido na França. Quando eu penso nisso, concordo ainda mais com o pensamento de Umberto Eco. Eu entendo que, assim como os autores, eu também nasci nos anos 80. Gosto bastante de jogos de luta, muitos filmes dos anos 80. Sou apaixonado por música, gosto bastante de animação e arte visual em geral. Sendo assim, acredito que minha enciclopédia pessoal seja parecida com a dos criadores, fazendo com que eu tenha mais afeição para com os temas abordados. Mas como as referências são muitas, acredito que podem atrair pessoas de todos os tipos. Mas a jornada não acaba por aqui. Vou deixar links da trilha sonora na descrição para que vocês entrem no clima. Eu sei que vocês terão de fazer alguns esforços para acessarem a série, como o uso de VPN e outros, mas garanto que vale a pena. Como já é sabido, a segunda temporada já está em produção, então eu venho aqui para trazer mais detalhes sobre ela. A produção já está a todo vapor e a previsão de estreia é para o início de 2022. Desta vez, Jeremy Perrin não estará a cargo da direção, pois ele está trabalhando em seu projeto Mars Express. Jeremy Iró será o novo diretor e o roteirista será Lohan Sarfati. Ambos trabalharam na primeira temporada, então não devemos nos preocupar quanto à qualidade. Havia sido anunciado que essa temporada se chamaria Onda de Choque, mas foi alterada para Last Man Heroes. Serão 6 episódios de 45 minutos de duração cada. Cada episódio será focado em um herói, justificando a mudança no título. Ainda não especificaram quem são esses heróis, se esse material será completamente inédito como as demais mídias têm sido. Novidades chegarão por meio do Twitter oficial de Last Man. Ainda sobrou bastante coisa para falar e a parte 2 se focará nos quadrinhos. Então, até lá!